Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos então à nossa aula, de logística, a qual nessa data de hoje quero falar com vocês sobre a evolução histórica aí da logística, até o futuro, até o futuro da logística. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, que é então a introdução, esse princípio aí da logística, como ela surgiu, quais são os seus principais objetivos aí dentro das organizações. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, seguindo aqui a nossa aula. O tema da nossa aula então, é a evolução e o futuro da logística e do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Ela vem baseada então no livro do autor Ronald Balow, um americano muito conceituado, escritor aí de uma série de artigos, livros e muitas pesquisas a respeito de logística, e é considerado aí, talvez, se a gente tivesse uma nomenclatura assim, ele seria um dos pais aí da gestão de logística. Então, pessoal, só para vocês entenderem inicialmente, a logística, ela, pensando em termos antropológicos, lá estudando o surgimento do ser humano lá atrás, e a evolução humana, na verdade, a logística vem de muito antes daqui, de 1950, como eu coloquei para vocês. Existem aí algumas análises antropológicas aí que falam que a logística surgiu lá em 300 antes de Cristo, com o Alexandre o Grande, que era um grande líder, de grandes movimentos de guerra e tudo mais, e ali então já tem aí alguns indícios de que o modo como ele conduziam as suas tropas já era um processo logístico. Depois evolui aí para as construções das pirâmides do Egito, as esfinges, as megas construções milenares aí que a gente conhece. Então também ali se impõe bastante dos conceitos de logística, como eles faziam para se locomover, Aqui na América Latina, os maias e os incas, como eles faziam para construir aquelas megas, fazer aquelas megas obras e monumentos, ali também já se identifica alguns conceitos logísticos. Mas trazendo para a nossa realidade, também para um pouco mais perto da nossa de hoje, um pouco mais perto de nós, a logística, ou o conceito de logística, como a gente estuda hoje, como é aplicado nas empresas, ele surge exclusivamente dentro das duas grandes guerras mundiais. Ele surge ali num princípio de logística como a gente tem. Ele surge na Primeira Guerra Mundial, onde o Napoleão cria, dentro do seu exército, um cargo ali para um general de loger, loger, depois eu deixo escrito no chat lá, de loger, que seria o mesmo que alojar em francês, e tal, que tinha o papel, esse general, de fazer com que os suprimentos chegassem até as suas tropas. Suprimentos esses diversos aí, que ele tinha por obrigação de fazer esses suprimentos chegar até as suas tropas. Evoluindo já aqui então para próximo de 1950, ali então 45, que começa a Segunda Guerra Mundial, as tropas aí, principalmente americanas, inglesas, francesas, elas já tinham na sua corporação ali um departamento, ali que tratava exclusivamente da logística. O papel deles era único e exclusivo de gerenciar o processo logístico desses embates, dessas batalhas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. E aí eu conto para vocês quais eram as principais funções então dessa área de logística. O principal objetivo deles era fazer ali, como foi feito na Primeira Guerra Mundial, era abastecer as suas tropas de modo satisfatório, e que esse abastecimento fosse um diferencial para que eles pudessem vencer as batalhas. E os departamentos de logística funcionavam com a função de que as tropas pudessem circular por terrenos que dessem vantagem competitiva, vantagens em batalhas, então o deslocamento dessas tropas,
Eles tinham também como propósito, né, como objetivo, fazer com que os suprimentos chegassem a essas tropas e, claro, que sem ter aí nenhuma surpresa, né, com os seus inimigos. Então os suprimentos eram armamentos, né, o abastecimento de armamento e material bélico ali, o abastecimento de alimentos, né, para que eles pudessem se alimentar, e também de socorro médico. Então a logística montava toda essa estrutura para que essas tropas então pudessem ser abastecidas com esses suprimentos, como a gente já citou. Então surge aí dentro das grandes guerras, e nesse caso em específico, né, o conceito atual de logística, ele surge dentro principalmente da Segunda Guerra Mundial. Como que ele surge, né, e por que ele vem para dentro das empresas? Se a gente for analisar, hoje as empresas nada mais fazem que a mesma proposta, né? Então, pensando em deslocamento, né? Quando a gente pensa na frota das empresas, né? Nos veículos das empresas, seja veículo próprio ou veículo terceirizado. Então, você tem o deslocamento, né? Então, tem uma preocupação muito grande com o deslocamento do seu produto, como que ele vai chegar até o seu cliente. Então, o deslocamento ainda é uma das raízes aí da preocupação da logística. E surgiu, então, lá nas grandes guerras. O abastecimento das suas tropas, seja por, no caso lá era por alimentos, por armamento, suprimentos para armamento e também insumos, né, para armamento e também para o socorro médico ali, né? A gente poderia pensar no abastecimento quando a empresa pensa no seu cliente. Então ela quer colocar o seu produto à disposição do seu cliente. Então ela tem que se organizar para fazer isso. Então só aqui a gente já começa a observar aí essa relação, né, da logística militar para a logística que a gente conhece hoje. Então, seguindo aqui, observava-se dentro das empresas lá nessa época, né, e é por isso da preocupação e por isso de trazer a logística para dentro das empresas, se observava que as empresas tinham um formato muito departamentalizado ou fragmentado. Então a gente teria aqui eu coloco um exemplo para vocês, né? Aí a gente tem as figuras, né? Então tem o presidente, a área de marketing, a área de finanças e a área de produção. Isso tudo era muito departamentalizado, né? Então o marketing tinha a preocupação de divulgar o produto, as finanças de controlar o dinheiro e a produção de fabricar o produto. Só que não existia uma relação entre eles para que as coisas pudessem funcionar da maneira mais eficiente. E nesse ponto, né, muitas empresas, aí, as empresas centenárias, né, vamos colocar dessa maneira, as empresas centenárias acabavam se organizando de alguma maneira para que esse processo todo funcionasse e para que elas continuassem produzindo. Mas não era uma coisa que fazia ali a integração desses setores. Então cada um pensando da sua maneira, né? O marketing pensando em vender. Então ele fazia uma ação de marketing para que ele pudesse vender mais produto e ele não tinha uma conexão com a produção para saber se a produção conseguiria abastecer a quantidade de produtos que foram prometidos, né? Ou até mesmo oferecidos aí pelo marketing. Então, e junto disso, nesse meio todo, tinha a parte das finanças, né, tentando controlar ou tentando bloquear ali algumas coisas em excesso que um departamento fazia, que outro departamento fazia. Então era muito fragmentado. Então, para a gente entender a sequência aqui. Problemas provocados. Desconhecimento das vantagens e desvantagens dos custos. Então, cada setor, pensando somente em si, ele não tinha essa preocupação, né, das vantagens ou desvantagem de custo, né? Então cada um ia fazendo da maneira como imaginava que era melhor e aquilo acabava no final trazendo era prejuízo para a empresa. Inércia provocada pela tradição, então ninguém gerava nada, né? Ninguém se preocupava em melhorar porque mantinha-se ali a tradição, né? Tinha que seguir a tradição que sempre deu certo assim, então a gente vai seguir assim, sendo que na verdade no final muitas das empresas acabavam fechando justamente por conta disso. E a falta de integralização, que é o que a gente vai falar, né? Não tinha integração ali dos departamentos e isso acabava gerando uma complexidade muito grande. Em 1960, começa então uma série de transformações no aspecto da logística, né? Que é o nascimento especificamente da logística, como a gente pode dizer aí.
Em 1960, começam a surgir então os primeiros cursos para falar de logística e os primeiros livros, né, as primeiras biografias tratando desse assunto. Elas surgem então dentro de algumas universidades, nesse caso aqui, Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é uma das referências aí nesse sentido, até porque eles pesquisavam lá, né, dentro dessa universidade, tinha muitas pesquisas relacionadas à indústria de manufatura. E dentro das indústrias é em que surgiram então os melhores aí, não os melhores, mas os primeiros conceitos de logística surgiram então dentro dessas indústrias. O que ele trouxe, né, de diferente aí então de 1960, né? O que a logística trouxe diferente para o cenário empresarial aí? Eles começaram a entender que estes tópicos aqui que eu vou mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo pegar uma canetinha aqui. Aí, esses tópicos aqui que eu trago para vocês, então aqui ó, opa, deixa eu voltar aqui para a caneta, vamos ver se vai dar certo, agora acho que vai dar. Aqui ó, transporte, opa, então aqui ó, transporte, controle de estoques, armazenagem, instalações, localização, tudo isso tinha fatores relevantes para a questão da distribuição do seu produto. Então não adiantava só simplesmente o marketing pensar em vender, a produção pensar em produzir e finanças controlar o dinheiro se isso não fosse integrado. Então os conceitos de logística a partir de 1960 começam a estudar a integração destes ambientes, transporte, controle de estoques, armazenagem, as instalações, né, que era o espaço, né, os prédios, né, os espaços das empresas e a localização, que hoje, né, a gente entende, sabe, que é de extremíssima importância as empresas estarem bem localizadas quando se trata de distribuição de seus produtos. Então vejam, aqui já começa uma luz aí para as organizações em termos de logística. O que então a gente entende que a logística passou a ser? A logística não é só o transporte. A logística tinha algo mais ali do que só pensar ali no transporte dos produtos. A gente tinha que pensar também no controle de estoque, tem que pensar também na armazenagem, que é onde o produto fica alocado, né? Então, diferente do estoque, né? Quando a gente fala assim, estoque e armazenagem, acaba até se confundindo quando a gente fala das duas nomenclaturas aí. Mas para que vocês possam entender, estoque, não sei se eu já comentei isso com vocês, estoque é a parte documental, né? A parte ilustrativa ali de quantos produtos você tem, e a armazenagem é onde esse produto está alocado. Então, quando eu falo de estoque, eu estou falando de quantidade, de parte de financeiro, né? Então, eu tenho 10 peças, essas 10 peças custam R$10.000. Então, a gente está falando de controle do estoque, né? A parte que não é física. A parte física, essas 10 peças, aonde elas estão? Está lá no armazém tal, no barracão tal, na prateleira tal. Aí a gente está falando de armazenagem. Então a diferença entre as duas nomenclaturas é basicamente essa. As instalações, então de que maneira que você tem os seus espaços ali para melhor alocar os seus produtos, e a localização, aonde você está localizado. É próximo do seu cliente, você está distante do seu cliente, então a localização ela vai ter aí uma grande importância nesse sentido, né, de você diminuir custos em relação ao deslocamento, à chegada do produto seu às mãos do seu consumidor. Então aqui a universidade, né, que eu havia dito para vocês, e também a presença, né, iniciando aí a presença de grandes operadores logísticos, dos mais antigos aí, né, a OnTime, Fidex e Excel Logísticos. Essas são uma das grandes empresas aí que trabalham nesse sentido, né, de levar e trazer produtos aí a mundo afora. Depois de 60 a 70, então começam aí
a emergência de estudos sobre a distribuição, né? Então a gente já tinha visto lá essa integração dos setores, né? Transporte, controle de estoques, armazenagem, instalações, e aí a partir de 1960 para 70 há uma necessidade então de se entender um pouco mais da distribuição física. Então chegou à conclusão de que 15 a 20% do faturamento das empresas eram voltados para o setor de distribuição física, que era nesse caso ineficiente. Então vamos ver aqui que Peter Drucker colocou para a gente nessa época, em 1962. Peter Drucker, para quem não conhece, é um dos conhecidos aí como um dos pais da administração contemporânea, né, da administração mais atual, e é um grande pensador aí, tem uma série de livros também. Vamos ver o que ele colocou aqui. Uma das áreas mais lamentavelmente negligenciadas e que deveriam ser promissoras das empresas americanas era a de logística e distribuição física. Então vejam, ele diz assim que das mais negligenciadas, uma área que a empresa menos se preocupa é com a logística, e seria essa o grande caminho promissor para as empresas pensando em distribuição, era pensar em logística de uma maneira mais eficaz. Nesse momento aqui, então, pessoal, só para resumir aí uma síntese desse período, é que começam então os estudos, né, e os levantamentos em relação ao deslocamento, né, de que maneira que as empresas poderiam ser melhores ali para oferecer ou para dispor os seus produtos aos seus consumidores, pensando na distribuição. E é aqui onde surgem então os depósitos, né, os centros de distribuição começam a surgir aí nas grandes redes, né, visto aí pensando no cenário americano, né, as grandes redes de mercados, né, que já existiam da época, começaram então a se estabelecer em pontos estratégicos do país para que os seus produtos pudessem chegar às mãos dos seus consumidores, chegar até as suas lojas de uma maneira mais eficiente, a um custo menor. Então aqui já começa, além da integração que a gente falou, né, dos departamentos anteriores, né, transporte, controle de estoque, armazenagem, instalações, eles passaram a ter também essa preocupação agora com a distribuição, com a chegada do produto às mãos do consumidor, e era essa, como foi dito aqui por Peter Drucker, né, essa era uma das áreas na época que deveriam ser que deveriam ser estudadas e ter uma preocupação mais elevada com o setor de logística, justamente por ser promissor, né, por ser promissor no sentido de reduzir custos, né, como foi colocado ali, de 15 a 20% do faturamento estava relacionado aí à distribuição, estava relacionado ao custo logístico. Então, você reduzir aí esse percentual de custos em relação à logística no seu faturamento ia fazer com que a sua empresa tivesse uma vantagem competitiva muito grande. Então, seguindo aqui. Outra definição aqui para distribuição, então, né, física, segundo aí o Smaikai. Não sei se a pronúncia está certa, pessoal, mas vamos lá. A área da gestão de negócios responsável pelo movimento de matérias-primas e produtos acabados e o desenvolvimento de sistemas de circulação. Então a distribuição nada mais é que fazer o produto movimentar. E essa preocupação com a distribuição era justamente por entender que havia a possibilidade de melhorar a questão do custo, né, do custo final do produto em relação a essa movimentação que ia acontecer de qualquer forma. Sinônimos da época: distribuição, distribuição física, logística, logística de negócios, logística integrada, gestão de materiais, cadeia de valor e Rockrematics, ou gestão de fluxo de materiais. Então, essas seriam alguns sinônimos aí relacionados à logística. Lições aprendidas aí, então com o passado. Primeira delas, a logística e a distribuição física devem responder pela gestão de toda a cadeia, desde o fornecedor ao consumidor final.
Então isso que ficou muito evidente, né, e que foi aprendido com esse período aí de aprendizagem, né, da logística. Segundo aprendizado, a busca pela diminuição do custo total deve servir como base para a gestão de todos os setores. Essa busca, né, incessante ali por redução de custos, né, por diminuição de custos, tem que ser aí pautada por todos os setores, não só o de logística. Terceira, a logística se desprendeu dos setores de marketing e produção pela pouca atenção dada ao fluxo do produto. Então a logística, ela tinha uma integração com marketing, com produção, né, que aí fazia aquela ponte, né, e ela acaba se desprendendo justamente por dar pouca atenção, né, por esses dois setores dar pouca atenção ao fluxo do produto. O marketing queria vender, a produção queria produzir e não se preocupava então com o fluxo do produto, desde a saída lá da matéria-prima até a chegada ao consumidor final, que é isso que a logística veio resolver, né, o problema que a logística veio resolver. Quarta solução, né, que foi aprendida aí. Deve haver uma coordenação entre as áreas de compras, produção e distribuição. Então essa integração que a logística veio fazer foi justamente fazer com que a empresa pensasse junto, né? Eu não posso pensar somente no meu departamento, não posso pensar somente no meu setor. E esses setores aqui, compras, produção e distribuição física, precisavam pensar junto, né? Até porque vai comprar uma matéria-prima e um produto, vai ser transformado no processo de produção e depois precisa distribuir. Mas não adianta simplesmente comprar, produzir e depois deixar a distribuição, né, ou no caso aí a logística, se virar com a distribuição física. Eles precisam pensar junto, trabalhar ali em consonância. E por fim aqui, a logística de hoje, né? Então, logística atual, né? Surgimento da logística ou da gestão da cadeia de suprimentos, ou ISM, né, como pode-se dizer, Supply Chain Management, né, Supply de suprimentos, Chain de cadeia e Management de gestão. Então, gestão da cadeia de suprimentos, Supply Chain. Segundo Ronald Ballow, então, em 2006, né, logística é a parte... deixa eu voltar aqui. Logística é a parte do SCM que planeja, implementa e controla os fluxos para rever o fluxo... A logística é a parte do SM, né, então da gestão de cadeia de suprimentos, que planeja, implementa e controla os suprimentos para rever o fluxo de informações entre o ponto de origem e o consumo, a fim de atender às exigências dos clientes. Então, pessoal, a gente sempre fala isso, né, de atendimento do cliente, essa preocupação. A gestão da cadeia de suprimentos nada mais é que esse controle, né, planejar, implementar e controlar os suprimentos de modo geral e rever, né, reverter aí o fluxo de informações que geram durante todo esse processo. Então todas as informações geradas desde lá do início, né, desde da colheita lá no produtor rural, a transformação na indústria e depois a chegada do produto final lá às mãos do consumidor, todas as informações são competentes ali para que a gestão da cadeia de suprimentos possa ser melhorada. Então hoje a logística, né, ela tem esse conceito aí de gestão da cadeia de suprimentos, pensando num sentido mais global, mais amplo. Então o SCM acaba surgindo como um conceito mais abrangente que o de distribuição física e logística. Então gestão da cadeia de suprimentos ela é mais abrangente do que só distribuição física e logística em si. Coordenação de suprimentos que organiza estes fluxos de informação na ordem que começa no fornecedor, do fornecedor de uma empresa e passa pelo fornecedor direto, pela organização em si, no estoque de matéria-prima, de materiais acabados, ultrapassa o cliente inicial e chega até o cliente, até ao cliente do cliente, no caso o consumidor final. Então vejam, é um fluxo que vai transformando todo o produto, né? Acompanhando todo o produto até a chegada lá do consumidor final, que é o principal foco, é o principal propósito ali das empresas funcionarem, né? Ela quer atender esse consumidor final. E
todo esse ciclo, né, deve ser acompanhado então pela gestão da cadeia de abastecimentos aí de suprimentos. Hoje, pessoal, só para fazer um parênteses aqui, né, antes da gente seguir, as empresas têm tido cada vez mais preocupação com isso, né? Tem cada vez mais utilizado do Big Data, né, que a gente chama aí hoje tem uma nomenclatura chamada Big Data, né, que é a análise dessas informações. Então toda a informação que é coletada do cliente, né, do produto, dos processos, elas são analisadas sempre com o intuito de melhorar. E nesse caso da gestão da cadeia de suprimentos, né, do supply chain, aí, né, do SM, nada mais é que essa análise constante. O que está dando certo, o que pode ser melhorado, o que deu errado, quais são as melhorias que devem ser feitas, como é que eu comprei esse produto lá do fornecedor e como que esse produto chegou lá às mãos do meu cliente final. O que aconteceu durante todo esse percurso, independente de onde esse produto passou, se ele passou num atacadista, se do atacadista ele foi para um varejista, se do varejista ele foi para um distribuidor ali, né, um mercado, por exemplo, e depois desse mercado esse produto chegou às mãos do consumidor final, como que foi a sequência de todos os trâmites relacionados à distribuição, à armazenagem, e aí a gente não está falando aqui da qualidade do produto, viu, pessoal? A gente está falando das informações transcorridas aí em todo esse percurso relacionado à movimentação desse material, né? Desde ele saindo lá da matéria-prima e até a chegada dele às mãos do consumidor final. Se esse consumidor final teve acesso a esse produto, se ele ficou satisfeito e se foi atendido da melhor forma. Então, supply chain, quais são as dimensões, né? O que engloba então o supply chain aí, né? A gestão da cadeia de abastecimentos. Administração de processos, então gestão de atividades como transporte, estoque, armazenagem e processamento de pedidos. Ele tem papel também de coordenar o interfuncional, né? Coordenação interfuncional, que é a criação de relacionamento com outras áreas da própria empresa, como marketing, finanças, produção e por aí vai, né? RH e tudo mais. Ele também tem o papel de coordenação interorganizacional, fluxo de informações entre duas ou mais empresas, concorrência entre o supply chain. Então, a gestão da cadeia de suprimentos, ela fugiu só daquela preocupação só com o transporte, só com a distribuição física. Hoje ela tem outras responsabilidades, que engloba um ambiente mais macro, né, um ambiente maior. E nesse caso aí, a coordenação interfuncional, que é aquela coordenação dentro dos setores da própria empresa, né? Ele tem que fazer esse relacionamento, ele tem que ter esse contato. E também a relação interorganizacional, que é quando você vai para fora da empresa, né? As parcerias que você faz, aqui não foi citado, mas a parceria que você faz com os seus fornecedores, de que maneira essa parceria está sendo feita, se ela está sendo feita da maneira mais adequada para ambos, né? O produto pode circular, ele sai lá do meu fornecedor e chega até a minha empresa de maneira satisfatória, se os contratos estão sendo bem feitos e também circular, né, trazer informações a respeito da concorrência. Eu preciso estar de olho na concorrência, preciso estar atento aí à minha concorrência de supply chain também, né? As empresas que têm melhorado aí a sua performance em termos de distribuição, né, no caso de gestão da cadeia de suprimentos. E aqui, pessoal, futuro da logística aí, né? 3 fatores fundamentais que colaboram então para o crescimento da logística. O primeiro delas a gente já ouve há bastante tempo, né? Que foi a globalização. Isso melhorou bastante, né? Em termos de logística. Hoje a gente vê, por exemplo, as nossas compras, né, com muita frequência e com um grau elevado aí, né? As compras pela internet, as compras feitas fora do país, né? Então a gente compra muito lá desses portais da China e a gente vê esse produto chegando aos nossos endereços com muita confiabilidade, né? E com muita segurança. Então a globalização nesse sentido ampliou esses processos de negociação, né? E não só estou dizendo da China, mas pode comprar hoje de
de qualquer ambiente, aí, de qualquer país, né? Então facilitou e melhorou bastante. O livre comércio, que vem, né, embutido, aí, incutido, né, com a globalização, esse livre comércio facilitou, né, algumas as melhorias, né, nas regras de transações internacionais melhoraram e também aprimoraram, né, a logística, porque quanto mais... e aí aqui, qual que é o... Só para fazer um parênteses aqui, pessoal. Por que esses três elementos melhoraram a logística? Porque eles fizeram a logística se movimentar, né? Vamos pensar que assim, ó, tirar ela, vamos pensar que se a logística estava numa zona de conforto, ela tirou ela da zona de conforto. Então a globalização veio para explodir, né, tirar completamente a logística da zona de conforto, o livre comércio na sequência e a terceirização também. E hoje aí a gente vê terceirizações de frotas e por aí vai, fez com que também ampliasse cada vez mais os horizontes da logística e tirasse ela aí da sua estagnação, né? Então, fazendo com que aqueles que trabalham com logística se movimentassem de fato, até para fazer esses produtos aí circularem por todo o globo, certo? Eu vou parar por aqui a nossa aula e na próxima aula a gente retoma seguindo aí então nessa evolução, na introdução da logística aí, beleza? Pessoal, fico por aqui, boa noite para vocês, até mais.